Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos ao programa Panorama do Seguro de março de 2018, em homenagem ao mês das mulheres. Eu sou o Paulo Alexandre e ao meu lado está Francisco Galiza. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez aqui do teu lado, sempre um prazer. Galiza é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, acadêmico da ANSP e consultor de Economia do Sindiceg-SP. Esse programa Panorama do Seguro pretende fazer uma análise econômica do setor de seguro uma vez por mês e é uma realização do Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo, Sindiceg-SP. Convidamos você para acompanhar o programa Panorama do Seguro, que sempre irá ao ar na terceira sexta-feira de cada mês. Obrigado a todos que interagiram conosco. Por favor, nos envie sugestões, críticas e perguntas para o e-mail producal@panoramaDoSeguro.com.br ou para o WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Você vai ver a seguir: situação macroeconômica atualizada, previsões e comentários da economia, as tendências e o cenário econômico do setor de seguros, análise e comentários dos fatos que se destacaram. E por fim, fecharemos o programa com dicas de leitura. Fique conosco. Galiza, então vamos atualizar a situação da economia. Como vai a economia, Galiza? Paulo, quando você faz uma análise econômica, você pode pegar alguns indicadores representativos, né? Quer dizer, que mais ou menos sinalizam como está a economia como um todo. Nesse programa em particular, eu quis pegar somente um indicador para a gente conversar com ele, a evolução do Ibovespa, né? Vejam só, vocês estão vendo no gráfico aqui, o Ibovespa está desde o início do ano de 2016, tá? Vocês veem que ele estava numa faixa de entre 40 e 45 mil pontos, nesse período, né? E fechou, no mês passado, fevereiro, na faixa de 85 mil pontos. Então, nesse período, tá, de 2 anos, tá, o Ibovespa mais que dobrou o resultado, tá, dobrou o valor. As ações dobraram de valor, né? É claro que você pode argumentar que esse aumento foi devido a um fenômeno de liquidez mundial. Tem dinheiro sobrando no mundo. E os países, né, de um modo geral, vão alocar dinheiro onde é possível, no caso, nas ações brasileiras. Mas também esse indicador, é claro, não é apenas em função de variáveis externas, mas também internas. Ou seja, que a economia brasileira, apesar dos pesares, apesar dos percalços, ela está conseguindo encaminhar de forma relativamente favorável. Então, é um indicador símbolo, tá, dessa melhora, ainda que se pode argumentar, não, mas não melhorou tanto quanto poderia, mas de qualquer maneira é uma melhora no cenário que houve nos últimos 2 anos no país. Esse gráfico é significativo, né? Sem dúvida, é significativo. Vocês veem aqui, ele vai em fevereiro, entre 40 e 45 mil e vai e fecha 85 mil. Dobrou. Então quem tinha, numa linguagem mais popular, quem tinha ações, né, há 2 anos, hoje tem o dobro de valor financeiro do que ela tem hoje. Uma linguagem simplificada. E como está o cenário econômico no setor de seguros? Tá. Assim como eu escolhi dessa vez um indicador somente, tá? Eu também escolhi para analisar no mercado de seguros um indicador que eu ainda não tinha explorado de forma explícita, de forma mais clara no mercado de seguros, que consiste no quê? Consiste no lucro das seguradoras. Então o que vocês veem aqui, o que aconteceu no mercado, né? Esse valor, vocês estão vendo aí na tela, tá? É o lucro agregado total de todo o mercado das seguradoras brasileiras. Então vejam bem, em 2010, a gente tinha um lucro de 10 a 12 bilhões de reais de lucro agregado. Ele vai crescendo, quer dizer, o mercado nesse período, a receita foi crescendo, tá? E também o lucro foi crescendo. Atinge o seu máximo no valor de quase 20 bilhões de reais, tá? Em 2015. Aí a gente entrou de cara, de forma explícita, na crise econômica, né? O que isso resolve? O que isso trouxe no caso da crise econômica e no mercado de seguros? 2 fatos que influenciaram fortemente o lucro. Primeiro, a própria queda de receita. Quer dizer, a receita não estava avançando, queda de receita real. Pode até ter havido um crescimento nominal em um ou outro ramo, mas em muitos ramos a taxa de crescimento da receita diminuiu, ou seja, acabou resultando numa queda de lucro, tá? E o outro fator foi a própria queda de juros,
que as seguradoras também elas trabalham com o seu lucro através do rentabilidade financeira das suas provisões técnicas, sobretudo, né? Então houve uma queda. Então a gente observa que de 2016 para 2017 ela tem uma queda. Aí que vem a pergunta óbvia: e aí, esse movimento vai ser revertido ou não? Sim. Então o que acontece? Já há sinais que em 2018 vai haver uma reversão, que é o último sinal da crise, né? Uma reversão dos lucros das empresas. Então, em 2018, esse gráfico já deve ter uma subidinha aqui, o que é um ponto positivo. Então, esse gráfico, né, é mais um sinal de como a crise econômica afetou o mercado de seguros, no caso, o resultado das seguradoras brasileiras, né? Bom, Galiza, agora é a vez de falarmos das previsões. Trouxe a sua bola de cristal? Trouxe, na verdade, a bola de cristal usual de previsões é a bola de cristal do próprio mercado financeiro, que já faz essas previsões, né? Aqui vocês estão vendo na tabela as previsões do Boletim Focus, que é a melhor previsão que tem, que na verdade o Boletim Focus, para quem acompanha, é uma análise semanal, que é uma pesquisa junto às instituições financeiras, né? Então o Banco Central divulga toda segunda-feira, em torno de 8h30, 9 da manhã. E os números falam por si, Paulo. Quer dizer, o que a gente está imaginando hoje, né? O que os bancos estão imaginando, né? Não é o que eu estou imaginando, não é o que você está imaginando, o que o mercado financeiro está imaginando, tá? Que o Brasil vai crescer quase 3% nesse ano e no próximo. Quer dizer, então é uma visão otimista. Quer dizer, é impossível você dizer que não é uma visão otimista. A inflação para 2018 e 2019 está em torno de 4%, né? O dólar comercial em torno de 3,30, 3,40. É claro que são previsões, a gente pode estar falando aqui, gravando, e está acontecendo alguma coisa no mundo que não está acompanhando. Mas atualmente, nesse momento específico, a previsão é otimista, né? E isso se mantém, não é à toa que o mercado de seguros também tem essa visão otimista hoje, porque eles analisam essas variáveis, tá? Que nesse ano e no próximo ano vai ter. Agora, esse ano é ano de eleição, né? Então, e o Brasil precisa de reformas, né? Então, boa parte dessas previsões está embutido o conceito que o Brasil seja, no próximo governo, já que nesse governo não vai ser possível, no próximo governo vai realizar alguma forma de reforma, tá? Reforma econômica, reforma previdenciária. Se não fizer nada, aí sem dúvida que as coisas podem não se concretizar e o pessimismo voltar. Mas de qualquer maneira, nesse instante, já há uma visão otimista. E no setor de seguro, quais são as perspectivas? A gente faz hoje muitas previsões do mercado de seguro, mas tem uma previsão que é extremamente confortável, né? Uma previsão que a margem de erro é muito baixa, né? Ao contrário de outras, né? Se você me perguntar, por exemplo, qual é a previsão do dólar, né? É dificílimo prever, né? E a previsão muito favorável é o crescimento das provisões técnicas. Então vejam só, tá? Aqui está o crescimento, o saldo das provisões técnicas, tá? Do mercado de seguros sem saúde, que são dados somente da SUSEP, mais o mercado de capitalização. E eu coloquei uma reta aqui para sinalizar a tendência. Vocês veem que o quê? Que a coisa é quase uma linha reta, né? O mercado de provisões, isso traduzido em números mais especificamente, ele tem crescido de 15% a 20% ao ano, o saldo das reservas técnicas, né? Então a gente saiu de um patamar de 2015 em torno de 550 bilhões de reais e fechou o ano passado, tá, com um saldo de 900 bilhões de reais. Só comentando, isso aqui não tem saúde, tá? Então subiria ainda mais. E tem mantido essa constante. Por que tem mantido essa constante? Porque é um saldo muito grande, é como se fosse um transatlântico, e que uma alteração menor ou maior que aconteça em determinado ano não altera a tendência principal do transatlântico. Então essa é a variável. Então eu posso dizer com certeza para você que ao final de 2018 o saldo das provisões técnicas dessas empresas vai crescer de 15% a 20% em relação ao saldo de final de 2017. É muito tranquilo fazer uma previsão. Galiza, qual é a importância desses números para a economia? É muito grande, Paulo. É muito grande porque mostra a importância que o mercado de seguros tem na economia brasileira. Essa é uma queixa, de um modo geral, que o setor tem, tá? Expressada até pelas suas entidades representativas, como a CNSEG, o SINDSEG. Eu já vi isso inúmeras vezes em seminário, né?
que o setor de seguros não é levado com a devida importância como deveria ser pelo governo, pelos outros órgãos, etc. Né? Então, o setor que tem, como eu falei, seguradora sem saúde, capitalização 900 bilhões de reais, que vai ultrapassar 1 trilhão de reais esse ano, em 2018, mostra a importância do segmento. É um segmento muito importante e tem que ser levado em conta nas suas políticas públicas, nas suas estratégias, nos seus planos estratégicos, etc. Né? Então mostra a pujança do setor. Né? Em 2008, esse número foi fundamental para atingirmos o investment grade. Sim, claro, que é um sinal de solidez do país, o país tem sua poupança, claro, tem vários efeitos isso. Né? O efeito não apenas na rentabilidade das empresas, né? Ele extrapola o conceito de a provisão, o saldo, extrapola o conceito de ser uma empresa gerar mais juros ou não. Extrapola que o país tem poupança, extrapola que o setor tem importância, entendeu? Ele extrapola as fronteiras puramente de ganho financeiro das entidades envolvidas. Entendeu? Bom, agora é a hora de você falar dos fatos que se destacaram. Quais são os seus comentários? Eu escolhi 2 comentários, na verdade. Foram comentários internacionais que eu achei curiosos, que nesse fato a comentar, eu sempre cito fatos curiosos, né, que chamam a atenção. Né? Não sei se você acompanhou, no mês passado, em fevereiro, caiu um viaduto em Brasília. Né? Felizmente não houve nenhuma tragédia maior, só danificou alguns carros, etc., pela idade. Né? E não é que logo 2 dias depois eu casualmente li uma reportagem que foi publicada, um estudo. A entidade é a American Road and Transportation Builders Association, né? Que é uma entidade americana, dos Estados Unidos, que representam várias entidades, que representam, pelo próprio, como o nome diz, os construtores de estradas, né? De transporte, etc. E eles fazendo um estudo sobre as pontes nos Estados Unidos. Curiosidade, coincidência, sobre as pontes dos Estados Unidos. E as conclusões, né? Que, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem 228 mil pontes. Né? Dessas pontes, 1/3 são consideradas deficientes. Quer dizer, não é um problema exclusivo no Brasil. A gente acha que é só no Brasil, não é um problema exclusivo no Brasil. E a variável principal, como não poderia deixar de ser, até intuitivo, é a idade. Então, por exemplo, a ponte deficiente, né, segundo o estudo, tem em média 67 anos. Tá? Já a ponte boa, não deficiente, tem em média 40 anos. Se a gente leva em conta que Brasília tem 50 e poucos anos, ela já está começando a atingir essa fase, né, de pontes com problema. Né? Então eu achei curioso o estudo, porque ele justamente saiu 2 ou 3 dias depois no Brasil. O que seria, infelizmente, no Brasil não tem estrutura para calcular um número similar, mas seria interessante avaliar, né, uma entidade que pudesse fazer um estudo similar, quer dizer, avaliar a quantidade de pontes no Brasil e a partir daí avaliar quantas que estão deficientes ou não, com risco, né? E até a gente poder comparar esse número com parâmetros internacionais. Seria interessante fazer esse trabalho. Mais algum comentário? Tenho, mais um comentário que eu também achei interessante. Também um comentário baseado nos Estados Unidos, né? Tem uma associação americana, tá? É a American Automobile Association, é uma entidade, tá? Criada há mais de 100 anos, tá? Para você ver a importância, onde milhões de participantes, né? Onde tem, agrega os motoristas, você tem vantagens, benefícios, etc, etc. E anualmente eles fazem um estudo sobre o que pensam esses motoristas, né? E esse estudo em particular, que saiu no mês de fevereiro, tá? Discutiu especificamente qual é a relação que os motoristas têm em relação aos veículos sem motoristas. Como eles estão se posicionando. Tá? Se eles têm receio, se eles não têm receio, se eles estão mais confortáveis, etc. E eles fazem uma análise para cada tipo de motorista, se é homem, se é mulher, a idade, etc, etc. Né? E a principal conclusão do estudo, tá, é que diminuiu a rejeição por esse meio de transporte. Porque é como se você estivesse no Brasil. Você se sentiria confortável em estar num veículo sem motorista? Né? E qual é o número atual? Tá? Na média, é como eu te falei, mas varia de perfil a perfil. Né? Hoje, atualmente, 63% dos motoristas americanos sentem receio de andar em um veículo sem motorista. Aí você pode argumentar, puxa, Galiza, é um número alto. Mas no ano passado eles fizeram essa mesma pergunta e o número era 78%. Quer dizer, num ano
15% menos motoristas tiveram de receio de andar no carro. Esse número é interessante, que eles mostram, quer dizer, eu não vou detalhar aqui, quem quiser acha esse estudo relativamente fácil na internet. Eles mostram, por exemplo, quem é, se é homem ou mulher tem mais receio, a idade do motorista ou não, a profissão, etc. Ele faz uma análise mais detalhada, mas na média é essa a tendência. Bom, para concluir, nós temos as suas dicas de leitura. Pois é, tenho 2 dicas de leitura. Tá? Como eu tenho feito das outras vezes, eu escolho dois trabalhos. O primeiro deles, esse estudo aqui, tá? Foi um estudo que eu escrevi com a Maria Helena Monteiro, foi publicado pela Funenseg, tá? O estudo é Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil. O estudo é de 2013. Depois a gente escreveu um estudo mais atualizado, tem mais ou menos 2 anos, né? E foi um estudo muito interessante, o estudo teve muita repercussão, foi um estudo até certo ponto pioneiro, né? Analisando as mulheres, né? No mercado de seguros. Então, entrevistou corretoras, securitárias, etc, né? Em homenagem ao mês das mulheres. Claro, eu estou fazendo esse comentário em função do mês de março, né? Especificamente do mês de março, né? Quer dizer, tem muitas conclusões, tá? Tem muitas conclusões, então não cabe aqui abordar todas as conclusões, né? Algumas, pelo menos, eu gostaria de destacar, né? É sobre a presença das mulheres no mercado securitário, no mercado geral. Hoje, para quem gente não sabe, tem mais mulheres do que homens trabalhando nas seguradoras, né? Se não me engano, o pessoal é de 53%, 54% para 46%, 47% de homens, né? Agora, o que acontece na carreira feminina do mercado, né? Elas têm muitas mulheres, mas elas vão até um certo nível gerencial, depois elas não conseguem crescer mais do mercado. Então, o que acontece? Essa situação tem melhorado com o tempo, isso não é exclusivo do mercado de seguros, isso não é exclusivo de qualquer setor econômico, em geral é isso que acontece, mas de qualquer maneira é um fato interessante de observar em relação a isso, né? Que como fazer com que as mulheres possam conseguir alcançar níveis mais elevados hierarquicamente dentro de uma empresa. É uma discussão interessante sobre o trabalho. Essa daqui, na verdade, como eu te falei, da última vez, eu não quero concentrar essas minhas dicas de leitura em somente uma abordagem econômico-securitária. Eu acho que a pessoa é uma pessoa mais ampla do que isso, né? Até pelo menos é a minha intenção. E tem esse livro aqui, tá? Paris, Biografia de uma Cidade, tá? Por que eu quero começar? Eu li esse livro. Então, o livro tem 600 páginas. Por que eu li esse livro? Porque eu me interesso por 2 assuntos. Primeiro é Paris, quem já conhece Paris. Muita gente brinca que Paris é um museu a céu aberto, né? Você olha andando para os lugares, etc. E depois porque eu tenho uma certa curiosidade histórica, que o livro faz uma análise da história de Paris. Desde a sua fundação, os romanos, a Idade Média, etc, etc, etc. Aí se você me pergunta, vem cá, Galiza, eu não vou ler 600 páginas, o que você pode resumir? Qual o conceito principal? O que me chamou a atenção do livro? Que ao longo da história, todos os seus governantes, reis, imperadores, presidentes, tiveram uma preocupação básica, né? Como deixar a cidade mais bonita? Então, o que eu posso fazer para deixar a cidade mais bonita? Isso contraria até certo ponto uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Oscar Wilde, que ele diz mais ou menos assim, né? O Estado tem que fazer o que é útil, o indivíduo tem que fazer o que é belo, né? Uma frase bonita dele, né? Mas Paris contraria, porque não apenas eles quiseram fazer uma coisa útil, eles quiseram fazer como eu posso deixar a minha cidade mais bela depois que eu sair do governo, que é temporário. Eu gostei e quis trazer, dividir aqui com você e quem estiver assistindo esse conceito, que eu achei um conceito interessante, um conceito bonito. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza, e obrigado a todos que assistiram o programa. Por favor, envie seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Eu espero você o mês que vem.